Olá, gente. Sim, ainda estou com esse visual carnavalesco, só que borrado, né? Então, meu nome é Zoe, Zoiace, como é que vocês estão? E hoje é a nossa terça forense. É o nosso dia que a gente vai falar de crime, né? Então, o que que eu trago hoje nessa nosso encontro forense, né? Bom, a história de hoje é uma história que envolve várias camadas e, e é uma tragédia histórica brasileira, né? É um caso nacional que na época houve uma grande repercussão em função das pessoas envolvidas no caso, tá? Calma que a gente chega lá para apresentar os personagens dessa história, né? Então a situação é a seguinte: o ano era 1929, ou seja, quase 100 anos atrás. Daqui a alguns aninhos, 5 anos, esse caso completa 100 anos, tá? Para você ter noção da antiguidade. Mas na época teve uma grande repercussão, né? E o que que acontece? É, então, esse caso na época teve um grande destaque, né? E envolve aquilo que a gente conhece como crime de honra, de defesa da honra. Só que esse caso, diferente de muitos crimes de honra que envolve um homem afetado na sua masculinidade, quem praticou esse crime foi uma mulher. E vocês vão entender o que está envolvido nesse caso. Então, vamos apresentar primeiro quem é essa mulher, né? Quem, ah, quem é essa figura? A figura feminina dessa história é a Silvia Serafim Tibau, tá? Ela era conhecida como uma jornalista, escritora feminista. E ela tinha simpatias pelo socialismo. Então, ela era uma mulher que, na época, simpatizava com o socialismo e era uma escritora e jornalista feminista, né? Então, você já tem uma ideia da situação dessa mulher naquela época, né? E diz que ela era é, avançada, estava muito à frente do tempo dela, né? Então, era aquela mulher que as pessoas ou amam ou odeiam. Então, e ela era casada com um médico influente, né? Então, e do outro lado da história, é, isso aqui é só apresentação de personagens. Depois a gente conta melhor os contextos, né? E do outro lado, nós temos um senhor chamado Mário Rodrigues. O Mário Rodrigues
era o proprietário de um jornal na época chamado Crítica, no Rio de Janeiro. E ele tinha 3 filhos, pelo menos 3 filhos famosos. Sim, envolve gente famosa. Os 3 filhos famosos eram o Roberto Rodrigues, ilustrador do jornal, o Nelson Rodrigues, conhecido escritor e dramaturgo brasileiro que todos nós conhecemos, e o Mário Filho, que também era outro jornalista e que é, é o nome oficial do estádio do Maracanã, né? Que o nome do estádio de verdade é Estádio Jornalista Mário Filho, Mário Filho. Então, eu estou falando meio assim porque realmente hoje a história está tensa, né? Então, essas são as personagens dessa história, né? Então, para começar essa história, então vamos começar os compartilhamentos de tela conhecidos já, né? Então, vamos começar por aqui, com o meu. Ixi, será que foi? Bom, eu espero que sim, né? Então, o que que aconteceu? Nós temos aqui uma série de ah, textos, né? Ou seja, a primeira tragédia de Nelson Rodrigues, né? E aqui a gente tem essa situação aqui, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou desconectar isso aqui de novo, né? E minimizar isso aqui. Eu não sei se está compartilhando isso aqui, né? Então vamos. ah, Agora eu acho que compartilho. É que hoje eu acabei de reiniciar o computador, então não tá. Então aqui você vê, né, que a situação foi o seguinte: a Silvia, ela e o marido dela estariam tendo problemas conjugais, né? E ela estava envolvida com, ah, estaria envolvida ah, num triângulo amoroso que disseram que ela estava. Eu não sei se ela realmente estava tendo esse caso extraconjugal. Então, ela era casada com um médico importante na época, né, conhecido pelo menos no circuito do Rio de Janeiro da época. Então, ela foi pro. Só que ela estava frequentando um outro médico
que inclusive eu acabei de ver aqui em alguma dessas pesquisas que o cara foi o criador daquele tipo de raio-x que a gente faz de pulmão, né? Para ver se a gente está com tuberculose, pneumonia, que o pessoal chama de abreografia, porque o sobrenome do cara era Abreu, né? Então, você vê que tanto do lado da Silvia quanto do lado do Nelson Rodrigues, você tem dois lados bem conhecidos da sociedade carioca, né? E estavam dizendo que, assim, deveria ocorrer rumores desse caso extraconjugal da Silvia, né, da nossa personagem aqui, né? E aí, eis que acontece de aparecer numa das reportagens do jornal essa página aqui. Aí aparece aqui: há uma grande ansiedade pública em conhecer os motivos da separação do casal Doutor Tibau Júnior. E aqui embaixo uma ilustração que possivelmente seria a Silvia, toda arrumada, né, produzida, sendo examinada pelo doutor, que possivelmente seria o doutor Abreu ali, né, examinando as pernas, dando aquele toque assim, que o pessoal entendeu na época como sugestivo, né? Então, você vê que aqui nós temos essa imagem aqui, né? Será o conhecido radiologista Dr. João de Abreu o causador direto da dissolução do lar daquele seu ilustre colega? Vocês estão sentindo o drama? Vocês estão sentindo isso? Então você vê que aqui rumoroso pedido de desquite. Desquite, para quem não sabe, é uma coisa que existia antes do divórcio, tá? Antes do divórcio existia um negócio chamado desquite. E não é a mesma coisa. Ah, quando eu fui dar uma pesquisada, eu descobri o seguinte: é que o desquite ele só dava o direito do casal viver em casas separadas, mas tecnicamente o casal continuava casado. O marido ainda tinha um certo direito patrimonial em relação à mulher, ok? Então era uma coisa absurda. A gente sabe que é um negócio extremamente machista, mas era isso que tinha naquele momento, né? Então, por isso que quando uma pessoa era separada naquela época, ou seja, desquitada, ela não poderia casar de novo, pelo menos não no papel. Porque hoje em dia você o divórcio sim, o divórcio você separa
separa de verdade, né? Você é, vira uma pessoa solteira novamente, pelo menos judicialmente falando, né? Então você pode casar no civil quantas vezes você quiser, desde que você seja divorciado, né? E aqui você tem esse caso aqui que a pessoa foi desquitada. Só que naquela época, ser desquitado era um escândalo. Você não tem noção, era um negócio. Ah, ela é desquitada, né? Então, eu, assim, pedir um desquite também já era considerado problemático, né? Então, as pessoas se desquitavam, né? E era um escândalo. Então, você vê que este jornal, Crítica, do senhor Mário Rodrigues, foi assim, fez uma página inteira do jornal falando do caso dessa separação de um casal, né, envolvendo uma jornalista feminista, um médico e um possível amante que seria outro médico. Então, existia. Como você vê, aqui em momento nenhum há uma afirmação desse caso, mas fica no campo da suposição, né? Então, e tem essa imagem aqui. Essa imagem foi feita, foi desenhada pelo Roberto Rodrigues, era o ilustrador desse jornal e um dos filhos desse proprietário, né? Então, até que chegou um momento que aconteceu isso aqui, né? Em 26 de dezembro de 1929, um dia depois do Natal, a jornalista Silvia Serafim, então com 27 anos, matou o ilustrador Roberto Rodrigues, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, com um tiro na barriga. O assassinato aconteceu na redação do jornal Crítica, que pertencia à família Rodrigues. Com o crime, ela foi chamada de adúltera infame, de vagabunda, de cadela. Não nas ruas, ou seja, não só no disse-me-disse das ruas, mas em artigos publicados em jornal. E aqui você tem, assim, na edição de janeiro da Piauí, ah, Sérgio Charger, bisneto de Silvia Serafim, já que ela já estava separada, então o Tibau saiu do nome dela, né? Reconta o crime em detalhes, mas seu texto não se encerra na história de um crime. Ele pergunta por que a versão segundo a qual Silvia Serafim era uma atriz loucada vem sendo aceita por quase um século, ainda que ela tenha sido absolvida pelo júri. Sim, ela foi absolvida. E uma dica: Serafim era uma mulher avançada para a sua época, dedicava-se ao jornalismo e às artes, simpatizava com o
e com o movimento feminista. E ainda resolveu separar-se do marido, um médico conhecido, num caso que a imprensa conservadora tratou como um escândalo abominável. Então, eu estou contando essa história, não é uma narrativa como vocês veem por aí, o pessoal quer contar historinha. Não, a gente está tentando mostrar como é que as coisas repercutiam num caso desses, numa época que está descrita aqui em 1929, né? Então, há quase 100 anos atrás. Então, aqui tem a página da Piauí que fala sobre a reportagem, né? Minha bisavó cometeu um assassinato, né? Então, esse foi considerado um crime de honra, né? Então, a gente tem que entender. Ixi, eu não sei se. Olha, está aparecendo aqui para mim umas janelinhas de pop-up de notificação do WhatsApp. Não sei se vai aparecer. Eu espero que não apareça no vídeo, mas paciência, né? Se aparecer. É que eu não sei como eu vou fazer para tirar isso. Então, a gente tem esse caso, né? Ou seja, é, que a gente tem essa situação aqui, né? Então, deixa eu ver outra coisa. Aqui nós temos. é, eu vou compartilhar de novo uma matéria que eu achei. E eu vou deixar um monte de links aí na descrição, como sempre, para quem quiser pesquisar melhor esses casos, né? Então, a gente vai tratando isso, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui tem essa página, Iconografia da História, né? E aqui tem a foto da Silvia e aqui do Roberto. Uma curiosidade, esse Roberto Rodrigues, ele já tinha um filho nessa época, né? Ou seja, ele foi pai muito novinho, né? E ele tinha 23 anos por ocasião desse assassinato, e ele era avô de uma ex-professora minha da faculdade. Só uma curiosidade, né? Então, por isso que eu acabei fuçando essa história, né? Saber que isso aqui envolve o avô de uma professora que eu tive, né? Então, é isso, né? Aí, o que que é? O caso da feminista que matou o irmão de Nelson Rodrigues. A matéria de Joel Paviotti, que é uma coisa que eu vou. Essa é uma página que eu vou deixar linkada no vídeo, na descrição, né? Sempre olhem a descrição, porque eu sempre estou colocando alguma coisinha ali para referenciar o material pesquisado, né? Então, aqui temos o crime ocorrido em 29, decisivo para formar o estilo da obra do autor, que sempre foi recheada de misoginia e desfechos trágicos. Então, há quem diga que boa parte do estilo
e histórias que o Nelson Rodrigues conta tem um pouco a ver com essa tragédia que aconteceu aí, né? Porque é uma coisa que parece muito com os roteiros do Nelson Rodrigues, né? É uma história que já tem vários elementos que a gente encontra nas histórias que o Nelson criava, né? E você vê que tem todos os ingredientes ali que fizeram parte das histórias do autor, né? Então, esse caso foi. Aqui está o Nelson na máquina de escrever, aí aqui a foto da Silvia, e, enfim, ela chegou lá no jornal. Dizem que ela queria, na realidade, era matar o Mário, né? É, enfim, mas acabou matando o filho. Então, o que que acontece? Diz que ela nem estava tendo esse caso, ou seja, é aquela coisa de rumores, né? Enfim, a gente tem essa história aqui e diz que foi por conta é, da dimensão que esses personagens possuíam já naquela época, né? Porque o Nelson Rodrigues parece que já era Nelson Rodrigues, esse Roberto também já era conhecido pelos, pelas ilustrações dele e etc. E, né, e para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro julgamento nacional transmitido em tempo real por rádio. Então, foi um caso extremamente midiático na época, tendo em vista as proporções, né? Imagina se isso aqui acontece hoje com a internet, com tudo que a gente dispõe nos dias de hoje, né? E aí a gente. ah, e naquela época, isso aqui chegou a ser extremamente documentado, né? Boa noite, Roberto, né? Daí aqui, é claro que o próprio jornal que ele trabalhava e que era filho do dono ia fazer uma matéria de página inteira, né? E você vê que a situação era. E tempos depois o próprio Mário morreu, né? Porque não suportou muito a perda do filho, né? Então, enfim, o caso de hoje é um caso rápido, né? Que a gente tem que falar a respeito, né? E é um caso assim cheio de camadas, porque afinal de contas você envolve problemas morais da época, né? Uma mulher feminista, né? Que não era uma mulher do lar, né? Que
Ela simplesmente, em 29, já era uma jornalista, né? Já tinha atividades que não dependiam de marido, e ela tinha filhos e tal, aquela coisa toda, né? Tanto é que eu achei até um material publicado pela USP, escrito por esse bisneto dela, né? Então, enfim, eu assim, hoje esse caso é uma crônica real, rodriguiana, que aconteceu na vida do Nelson Rodrigues, né? Talvez aí vocês tenham noção assim de onde surgiram várias ideias do Nelson, né? Então é possível que esse caso tenha formatado, né, essa ideia de criticar as questões da hipocrisia da sociedade, a forma como as pessoas lidavam com o casamento, traição, não sei o quê, e principalmente a questão da mulher que resolve não atender a padrões, né? Basta pensar em engraçadinha, bonitinha, mas ordinária, né? Aquelas histórias bem conhecidas do Nelson, né? Então, enfim, essa é a nossa história de hoje e é isso. Ah, se inscrevam neste humilde canal para ajudar uma tia que precisa que vocês ajudem, né, a tia nesse engajamento, né? Curtam este vídeo, dando esse like gostoso, né? E compartilhem e principalmente comentem. Deixem comentários sobre o que vocês acham disso, o que essa as impressões que vocês tiveram desse caso, né? Comentem, por favor, né? E, por enquanto, bom final de carnaval para todo mundo, saudações anarquistas para todos, revolução já, e tchauzinho. Beijos da tia.